Pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Lucas e vocês estão no Psico Livros. Se você gosta de livros, filmes e séries, vocês estão no canal certo. Já peço para você deixar o seu like caso você goste do conteúdo. Se você conhece outras pessoas que possam gostar desse tipo de conteúdo, que você também compartilhe, tá? Deixe seu comentário, comentando o que você achou sobre o vídeo, colocando também sugestões. Sinta-se à vontade, tá? Seja bem-vindo caso você esteja chegando aí no canal agora, tá bom? Galera, hoje a gente conversa sobre esse ótimo livro, O Mestre e a Margarida. Esse livro eu já abro dizendo para vocês que é um dos melhores livros que eu li na vida e também é um dos melhores livros que eu li em 2025. Uma coisa que é interessante a gente entender desse livro é que ele é considerado um tipo de Pacto Fausto. E você vai entender justamente isso conforme você vai lendo. O último vídeo que sai no canal é justamente o Bebê de Rosemary. No vídeo sobre o Bebê de Rosemary, uma coisa que eu comento é justamente sobre a construção da personagem Rosemary, que para mim, Lucas, foi uma das coisas que mais me incomodou naquele livro. Claro, né? Também comento com vocês que entendendo o momento social ali dos anos 60, do livro fazer uma crítica social ao controle do corpo feminino, né, das mulheres naquele momento, a gente entende que aquela personagem ela vai ser construída daquela maneira com o objetivo de fazer uma crítica. E eu até comento também, justamente no vídeo, que a gente consegue perceber que ainda há aquele tipo de Rosemary hoje em dia, principalmente no momento que a gente vive, né? Então, depois de ter lido um livro onde a gente tem uma personagem feminina como a Rose sendo ali uma personagem tão manipulável, volúvel, a gente tem uma personagem aqui totalmente diferente, que é a Margarida. É uma personagem muito bem construída, uma personagem forte, que desenvolve toda a história. Ela, eu acho que seria ali um dos personagens principais deste livro. Bom, apesar de ela estar passando um momento da vida bem sensível, ela vai ser retratada aqui uma mulher de muita fibra e de coragem. Então eu gostei muito desse personagem, por isso que é tido para mim um dos melhores livros que eu li no ano e na vida. Um livro que eu também gosto, que tem uma personagem feminina muito bem escrita e forte também, é Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Eu gosto muito da Lisa, da Elizabeth, da forma que ela é construída também, né? De como aquela personagem ela vai lutar contra aquela sociedade. Antes da gente falar propriamente do livro Mestre Margarida e tal, é interessante que a gente pense o momento que Bulgakov vai escrever esse livro. Na verdade, o momento que ele vai pegar e escrever esse livro, que é entre 1920 e 1940, a gente tem ali Bulgakov vivendo numa União Soviética stalinista. Então ele vive no período mais obscuro da URSS stalinista. Uma coisa que a gente tem muito nesse momento é justamente a literatura não sendo mais vista como uma arte. Estamos falando aqui de uma União Soviética, onde esse período ele tem algumas características que são bem marcantes. A gente tem uma censura extrema a tudo que está sendo produzido pelos escritores. A gente tem um controle editorial dos artistas e o que eles estão publicando. Tanto que tem uma frase nesse livro aqui que é bem interessante, que vai retratar esse momento. Os escritores são vigiados também, não só referente àquilo que eles estão escrevendo, mas na sua própria vida particular, a atuação que é colocada aonde vai ter ali soldados da União Soviética desse período de Stalin entrando na casa de Bulgakov, pegando o seu manuscrito e tentando guardar como uma prova. Se eu não me engano, essa informação está no pós-fácil desta edição aqui. E aí eles vão guardar justamente isso como uma prova futura. E justamente era o momento onde o homem soviético ele tinha que ser exaltado, o partido também. Qualquer semelhança com o momento atual que se vive na Rússia, eu acho que não é algo que é para a gente achar que é mera semelhança, né? Enfim, nesse movimento, dentro desse grande momento, a gente não tinha oportunidade, principalmente nos livros, para que os escritores colocassem as suas dúvidas ou sobre a sua existência, ou sobre as suas questões sociais, o próprio psicológico. Então, era um momento onde você não poderia escrever nada que saísse daquilo que era determinado pela União Soviética stalinista. Então, por isso que é conhecido como um grande momento obscuro. E Bulgakov vai ser um dos escritores que vai viver muito
essa perseguição na pele. E aí, o que a gente pode ver, o principal personagem, digamos assim, que seria o mestre, né? Que também é um escritor que ele não vê a sua obra sendo publicada, ele tem muito essa crítica, a gente pode entender que esse O Mestre, né, deste livro vai ser talvez escrito como algo meio autobiográfico do próprio Bulgakov. Então as suas obras eram censuradas, seus livros eram proibidos, ele foi proibido de publicar esse livro por anos, tanto que esse livro ele não vai sair aí na União Soviética, tá? Ele vai sair primeiro em outros países para depois ser publicado na Rússia. Ele vai escrever O Mestre e Margarida, que é por volta ali de 1928. Ele vai reescrever esse livro várias vezes. Em um momento de desespero, ele vai queimar esse manuscrito. E tem um momento que isso é retratado também pelo mestre, então, no caso, muitas resenhas que eu vi fala que no caso o livro O Mestre e a Margarida, ele vai ter só duas linhas narrativas. Na minha opinião, a gente tem três linhas narrativas. A gente tem primeiro a Moscou de 1930 sendo retratada, principalmente o momento social que vai fazer alusão a essa, né, União Soviética stalinista. A gente tem também a história de Pôncio Pilatos e a gente também tem a história do Mestre e a Margarida. A história do Mestre e Margarida vai se passar na Moscou de 1930. Mas eu acho que é interessante a gente pegar e separar talvez esse livro em três linhas narrativas, porque a história do Mestre e Margarida, por mais que ela seja escrita ali, né, nessa Moscou de 1930, né, se passa ali na verdade, é, Bulgakov ele não vai mostrar tanto essa Moscou ali de 1930 quando se trata deles dois, mas sim o relacionamento deles. E ele vai dedicar muitas partes do livro a mostrar essa Moscou e como essa Moscou ela vai modelando o comportamento de outras pessoas e vai afetando outras pessoas. Gente, um conselho para vocês: vai ler este livro, pega um bloco, e aí pode ser um bloco como esse, né? Um caderno de leitura, talvez como esse aqui, e anote todos os personagens que você vai ter nesse livro e as páginas, né? Cada personagem foi ali se apresentando. Porque uma coisa que tem neste livro é personagem. Meu Deus, tanto personagem é esse? Tanto personagem. Assim, é interessante que ele consegue, de uma certa forma, iniciar, desenvolver e encerrar o que acontece com esses personagens. Mas é tanto personagem que eu falei, meu Deus, acho que eu já consegui entender o que está acontecendo ali. O diabo tá solto, literalmente. Sempre que vai aparecer um novo personagem, algo ruim vai acontecer com esse personagem. Eu acho que a intenção do Bulgakov era justamente mostrar que o diabo estava solto em Moscou, estava aprontando, mas ele coloca uma enxurrada de personagens, que, na minha opinião, necessidade. Algumas situações vão ser bem engraçadas, você vai dar uma boa risada, vai ser um alívio cômico, mas outras eu acho que não teria tanta necessidade. Tá? Bom, como eu falei, esse livro ele vai ter três linhas narrativas, né, eu, Lucas, entendo dessa maneira. Seria ali retratar essa Moscou com esses personagens, o que está acontecendo com a presença de Satã ali. A gente também tem o relacionamento entre Mesh e a Margarida sendo explicado e desenvolvido, e a gente também tem a narrativa da história de Pôncio Pilatos, que para mim, Lucas, é um dos pontos altos deste livro aqui. Eu acho que eu destaco o capítulo 2, tá? Se eu não me engano, que seria Pôncio Pilatos. Esse é o nome mesmo do capítulo 2. Para mim, é o melhor capítulo deste livro. Então, aconselho você não fazer o que eu fiz. Eu li esse livro intercalando com outros leituras. Eu demorei um pouco mais para lê-lo. Então, assim, teve vários momentos que eu tive que voltar para reler o que aconteceu com o personagem, para entender por que aquele personagem estava sendo retratado daquela maneira. Então, assim, faz um projeto de leitura, leia ele de uma vez, anote, né, no seu caderninho, os personagens, onde isso, né, foi aparecendo, e vida que segue, vamos que vamos. No início desse livro a gente vai ter um poeta, a gente vai ter um editor, onde esse editor ele vai criticar a forma como esse poeta escreveu um artigo sobre a figura de Jesus Cristo. O que esse editor vai dizer é que o poeta fez esse artigo, né, escreveu sobre Jesus Cristo como se fosse
um personagem mesmo real, como se fosse algo que existiu. E aí eles estão discutindo sobre essa questão, e aí surge o Satã. É uma coisa interessante que a cena descrita aqui, como que Satã chega a Moscou, eu acho bem engraçado. Dentro disso, Satã, ele vai chegar a Moscou, vai encontrar esses dois personagens ali conversando sobre a figura de Jesus Cristo, se realmente ele existiu, se ele não existiu. E aí ele vai começar a falar que conheceu Pôncio Pilatos. E ele vai começar a contar essa narrativa sobre a crucificação de Jesus Cristo, de Pôncio Pilatos, de como Pôncio Pilatos se compadeceu sobre o que iria acontecer com Jesus Cristo. Entra no capítulo 2. Como eu falei para você, a estrutura desse livro vai intercalar momentos em Moscou com esses personagens, momentos onde a gente vai ter ali o período de Pôncio Pilatos, da crucificação, tá? E períodos onde a gente está em Moscou, tendo ali o desenvolvimento do mestre e a Margarida, né, do relacionamento deles dois. Tá bom? Então, a partir desse momento que o Satã chega e encontra esses dois personagens, e ele começa a contar sobre isso, né? Como que foi, que ele conheceu Jesus Cristo, que ele conheceu Pôncio Pilatos e tal, começa a acontecer um monte de desgraça. Um desses personagens vai acontecer um acidente horroroso. Gente, assim, tem muitas pessoas que falam que esse livro é engraçadíssimo. Eu não acho. Assim, eu acho que ele tem um alívio cômico, mas eu tenho a impressão que às vezes eu lendo esse livro aqui, eu me sentia num livro de terror. Lá, Stephen King, né? Assim, que eram umas cenas assim bizarras. Talvez uma a questão alegórica, uma coisa meio fantástica. Eu sei que até mesmo dentro da crítica literária ele não é tido como livro de terror, mas, meu Deus, tem uns momentos aqui que eles colocam, né, no caso que o Bulgakov coloca umas cenas, eu falei, eu fiquei assim um pouco impactado. Como eu falei, tem um alívio cômico? Tem um alívio cômico. Mas eu não acho que este livro seja apenas de alívio cômico. Ele é um livro que você vai ter momentos que são ali bem sinistrinhos mesmo, na minha opinião. Comenta, né, por favor, quem já leu esse livro, se também percebe dessa mesma forma, se acha que aconteceu assim ou não. Tem aqui uns momentos ali que são para mim um pouco terrorzinho. Não sei se você teve essa impressão. Comenta aí, por favor. Bom, como eu falei, né, Satã chega, encontra essas duas pessoas, começa a atacar o terror em Moscou. E aí a gente começa a história. A gente tem um personagem aqui, que é um narrador, que é esse primeiro narrador que nos é apresentado, que seria, no caso, esse poeta, que ele vai ser, de uma certa forma, o narrador central dessa história. É ele que vai interligando essas pessoas de uma certa forma, né? O mestre, ele vai conhecer o mestre em determinado momento, ele vai falar de como Moscou está pelos fatos, né, que ele fica sabendo, de como, né, Satã foi colocando ali o terror. Então a gente vai ter essa figura chegando a Moscou, porque ele foi convidado pelo Teatro de Variedades para fazer uma apresentação sobre magia negra. Então ele vai a Moscou para fazer essa apresentação ao convite desse Teatro de Variedades. E aí, toda vez que ele vai a um lugar, ele precisa dar um baile. Aí entra a nossa querida Margarida como sendo essa anfitriã desejada. E é um baile que tem características muito específicas para ser anfitriã, no caso a pessoa. Então, exemplo, quando a gente fala ali da Margarida, né? Ela teria que ser, se eu não me engano, uma descendente de uma realeza, tinha que ter alguma questão sanguínea e tal. Então, tinha ali algo bem específico para ele escolher a Margarida da nossa história. Então, Satã chega a Moscou, ele vai ser convidado pelo Teatro Variedades para fazer uma apresentação, e antes dessa apresentação acontecer, ele vai ali encontrar essa personagem que seria a Margarida. E aí a gente entra naquela questão que eu falei para vocês, que é da relação entre o mestre e a Margarida. Coisa que é interessante, que na minha concepção, poucos personagens que eu li até agora, né, que não são muitas coisas, mas que eu li até agora, mostram um sofrimento psicológico tão grande quanto o do mestre.
Então a gente tem um personagem perturbado, né, mentalmente. Isso é visível. Ele se mostra um homem, né, um personagem muito fragilizado. E tudo isso vai se desenvolver aqui no livro depois que ele recebe a crítica deste livro que ele estava escrevendo, que se chama Pôncio Pilatos. E aí ele escreve um livro sobre Pôncio Pilatos, onde ele tem uma crítica muito negativa, e isso vai desestabilizá-lo de uma forma muito grande, e vai desenvolver todo esse sofrimento. E aí ele vai entrar num estado de colapso psicológico profundo, desenvolvendo uma depressão, né, um ressentimento muito grande, um medo. Ele vai se achar um homem que não seria capaz de dar, né, um futuro para Margarida, e isso vai ser ali a grande questão que vai fragilizar essa relação. O colapso do mestre perante as críticas, né, que ele teve quando ele estava escrevendo ali o seu romance sobre Pôncio Pilatos. Margarida, ela já vai ser retratada como sendo o oposto, né? Apesar dela passar também por um momento emocional muito complicado, ela se mantém muito forte, né? Ela vira âncora do próprio mestre. É, tem algumas partes que eu não quero comentar para vocês, porque eu acho que é bem importante você ler para que faça sentido, né? Para você entender todo esse contexto. Mas tem um momento do livro onde ela se liberta meio que desse espírito, né, que está ali aprisionada ao julgamento social, onde ela se sente totalmente livre para ser o que ela realmente é, ela vai falar sobre isso, né? Ela vai falar principalmente sobre como ela vivia numa vida de fachada. Uma coisa que é interessante é que o mestre e a Margarida, eles se conhecem, desenvolvem um relacionamento extraconjugal, e ela não era feliz no seu relacionamento. E tanto quanto isso é um fato muito bem explicado no livro, porque quando o mestre conhece a Margarida, ela tinha a ideia de se matar. E aí, o fato dela conhecer o mestre vai ser justamente o fato que vai fazer que ela queira viver. O diabo, né, o Satã, quando chega em Moscou, é interessante que ele é retratado aqui nesse livro não como o vilão da história, né? Não como esse diabo que a gente talvez imagina, ou como a gente vê nesses filmes de terror, essa coisa maligna, né? Ele vai ser ali retratado como um provocador, de uma certa forma, como observador e principalmente como um retrato da sociedade. Por que um retrato da sociedade? Porque o diabo ele vai atuar justamente naquela vontade da pessoa. E aí você pode reparar que todo momento onde o Satã aparece, ele vai pegar aquele sentimento mais oculto da pessoa, aquela vontade que ela tem mais escondida e vai trazer à tona e vai mostrar como isso pode ser um problema. Então eu vejo esse personagem aqui, né, no caso o diabo, né, digamos assim, nesse livro, retratado não como um vilão, mas sim como espelho da sociedade, né? Se a gente for parar para pensar no nosso desejo, e na forma como a gente ajuiza o nosso desejo, se a gente fosse um ser que pegasse e agisse sobre todas as nossas vontades, o quanto que isso não iria nos trazer complicações e problemas. Então, eu acho que o Mestre Margarida também fala sobre isso, né? Sobre o seu desejo, como você lida com ele, sobre valores também. Então, assim, tem muitas questões sobre valores. Claro que a gente fala ali de uma União Soviética oprimida, então você vai ter isso retratado também na construção desse romance. E aí o livro ele vai se desenvolvendo a um ponto onde a gente vai ter o final do Mestre e da Margarida. A gente também vai ter o final desse escritor, né, desse poeta, também sendo desenvolvido aqui. Uma coisa que eu acho interessante é eu nunca li um epílogo tão bem feito e tão bem finalizado como esse que eu vi aqui. Então a gente tem, dentro do livro O Mestre e a Margarida, uma história que vai ter essas três linhas narrativas, a Moscou de 1930 sendo desenhada com seus personagens e acontecimentos, retratando uma crítica talvez alegórica, né, ou até mesmo fantasiosa. A gente tem esse relacionamento entre o Mestre e a Margarida falando justamente sobre isso. A gente tem uma coisa meio autobiográfica ali de Bulgakov, que ele fala dessa perseguição, de como tudo isso foi impactante para ele. A gente tem Pôncio Pilatos como um elemento também colocado muito interessante
Você vai ler ali uma narrativa muito boa sobre a história da crucificação, que vai relatar também outro momento histórico. Eu, Lucas, acho esse um baita livro, galera. Se vocês puderem ler esse livro em algum momento da vida de vocês, leiam. Vale muito a pena. Para mim, O Mestre e Margarida é um dos melhores livros que eu li em toda a minha vida. Fica a minha dica para vocês. Agradeço para quem ficou até agora. Muito, muito mesmo, de verdade. E desejo para vocês um bom final de ano. Até mais. Tchau, tchau.